Issa Diabaté é um arquiteto muito completo, que trabalha em diversas escalas e, portanto, não é um arquiteto que esteja associado a um determinado tipo de arquitetura ou a um determinado programa de arquitetura. E o Issa Diabaté estudou nos Estados Unidos, voltou para a África, para a Costa de Marfim, por considerar que lá o seu papel de arquiteto e a sua atividade seriam relevantes. A maior parte dos seus trabalhos acontecem entre a Costa de Marfim e os países da África Ocidental. Portanto, é profundamente localizada a sua intervenção. O que nos interessa é esta multiplicidade de encarar problemas que são comuns a todo o mundo, mas muitíssimo particulares da África Ocidental. E então este arquiteto tem esta capacidade de, por um lado, realizar uns equipamentos de escala menor, umas casas, uma igreja comunitária para uma ONG, pequenos pavilhões, em que explora formas e métodos e tipologias, por assim dizer, de arquitetura tradicional, cruzada com novos materiais. Mas sempre com uma preocupação muito forte relativamente à cultura, relativamente às condições climáticas, que são muitíssimo exigentes, e à própria vida das pessoas. Ele diz, inclusivamente, que a arquitetura africana não é uma forma, ou não corresponde a uma forma. O que corresponde é uma tentativa de resolver problemas no local, com soluções inovadoras. E é assim que ele se posiciona. E também por isso é que a segunda, por assim dizer, o segundo âmbito de intervenção se passa a uma escala maior, à escala urbana. Porque ele considera que na Costa do Marfim identifica uma falta de atitude do Estado no planeamento das cidades e na sua previsão. O crescimento demográfico e populacional é tremendo e, portanto, ele promove, inclusive é promotor, portanto, dentro do escritório é uma linha de promoção imobiliária, promove a construção de cidade, pensando no espaço público, pensando em novas formas de habitar, tentando densificar a cidade para assim a tornar mais sustentável. A ideia partiu do entendimento comum que temos da arquitetura e dos temas que nos interessam. Podemos entender a arquitetura como segundo um tradicionalismo, ou seja, segundo um imobilismo absoluto, que não evolui, ou segundo uma quebra também muito radical com aquilo que é o passado. Nós entendemos-la no meio disto, ou seja, fazendo uma evolução que pressupõe que se parte sempre que a inovação se faça a partir de heranças e de conhecimentos já adquiridos. Portanto, esse é o entendimento que temos da arquitetura, julgo que é o entendimento dominante aqui na escola e também o entendimento dominante na arquitetura portuguesa, que tem sempre em conta aquilo que é a herança do passado, a herança histórica, não é? A arquitetura histórica, mas inovando, não é? E muito ligada às circunstâncias concretas dos territórios e das circunstâncias culturais em que intervém. Portanto, partindo dessas premissas, nós procuramos arquitetos que naturalmente nos degustássemos, que nos interessassem e que nos permitissem alargar este debate ou esta procura de conhecimento a uma escala mais alargada, não é? E transcendendo os limites, digamos, das nossas fronteiras. Claro que esta experiência se cruza é muito interessante para nós, porque nós também somos uma escola, e em geral não só nós, mas a arquitetura portuguesa se caracteriza por uma atenção particular ao contexto, mas também sempre com esta dimensão de olhar para o mundo em que se insere, portanto, acolher a dimensão internacional da arquitetura, e isto é realmente uma possibilidade de intercâmbio, de troca de experiências, no fundo, de percursos que, estando em continentes diferentes, têm digamos, uma posição e uma atitude relativamente à arquitetura bastante afim.